Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aulinha. Hoje a gente vai falar sobre empuxo e muro por gravidade. Então são conceitos ainda, né? Os dois principais autores, como eu já havia mencionado, mais da área de geotecnia, são Rankine e Coulomb, né? Então a gente tem que entender que quando existe uma escavação, aqui uma vala ou algum outro tipo de escavação, a gente está influenciando no equilíbrio do solo, né? Veja que eu estou falando de solo, então não é concreto armado ainda, né? Mas a gente vai chegar lá. Alterando esse equilíbrio do solo, a gente vai criar tensões do próprio solo nessas laterais da escavação, né? Então nós teremos empuxo do solo na escavação, né? Esse solo que estava em repouso passa a ficar ativo, né? E a gente também tem essa tensão aqui, foi livrado esse peso específico aqui em cima, então tem uma tensão na face inferior também, né? Aqui a gente pode chamar de tensão vertical e aqui a gente pode chamar de tensão horizontal, né? Existe uma relação entre essas variáveis aqui, que é o coeficiente de empuxo. Então a tensão horizontal sobre a tensão vertical. Essa relação aqui a gente chama de coeficiente de empuxo. Ele pode tomar valores desde o Ka até o Kp, né? Coeficiente de empuxo ativo e coeficiente de empuxo passivo. E aqui no meio tem o K0, que é o repouso. O que são esses coeficientes, né? O coeficiente de repouso seria um solo que foi depositado ali ao longo de milhares de anos, ele se conformou um certo ângulo, a depender do ângulo do atrito do solo, e ali ele se estabilizou, né? Então ele está em equilíbrio. Se eu tenho um corte, vamos pensar aqui num talude, né? Se eu tenho um corte num ângulo, num solo virgem, né? Eu estou usando o verde aqui para o solo, né? Então se eu tinha o solo aqui num certo ângulo, né? Aqui era um solo virgem, né? Um solo em repouso. E aí eu vou lá e corto esse solo e crio uma contenção, né? O empuxo do solo vai ser esse empuxo vertical, né? A gente vai chamar desse empuxo de Ezão. E o empuxo do solo na contenção a gente chama de empuxo ativo. E o empuxo da contenção no solo é um empuxo passivo, né? Então se essa contenção se desloca, o solo tende ativamente, né, a se deslocar. E se a contenção resiste, então é um empuxo passivo, né? Eles até mencionam, até sugerem enterrar um pouco essa contenção, e aqui a gente teria um pouquinho de empuxo passivo também, que em detrimento desse solo jusante, né? Não do solo montante. O solo jusante estaria criando um empuxo passivo aqui também.
A gente até enterra um pouco a contenção, mas na possibilidade de alguém tirar esse solo em algum momento, então ele não é levado em consideração no nosso cálculo, né? O que mais eu queria falar dele? Puxo ativo, puxo passivo. Então, Rankine desenvolveu... aqui. Pressupõe-se que esse solo, sem essa contenção, ele viria a romper num ângulo aqui de 45 graus, mais o ângulo, metade do ângulo de atrito do solo, né? Então esse maciço de solo aqui, se não tivesse a contenção, ele perderia o equilíbrio, existia um cisalhamento aqui nesse solo, e todo esse maciço aqui de solo se deslocaria e romperia nesse plano de fissuração, né? A gente sabe que isso não é verdade, porque o ângulo não vai ser reto aqui, né? Esse ângulo não vai ser linear, na verdade. O solo se rompe em forma de cunha, né? Ele faz uma cunha na hora que ele rompe. Mas toda a teoria, todas as equações, todas as formulações, né, são baseadas em simplificações. Então, na simplificação de Rankine, o solo romperia num plano nesse ângulo aqui, né? Essa aqui seria uma ruptura global, né? Ruptura global, que é uma das maneiras de ruptura de uma contenção, né? Ela pode ser por tombamento, por escorregamento, ou uma falha na fundação, ou a ruptura global, que é essa quarto módulo de ruína. Então, o Rankine coloca que o Ka é o coeficiente de puxo ativo, ele vai ser tangente ao quadrado de 45 menos coeficiente de atrito do solo sobre 2. E o Kp vai ser a mesma fórmula, né? Só mudando o valor desse aqui, vai somar, né? Vai somar sobre 2 aqui. Então são esses dois valores, o coeficiente de puxo ativo, o coeficiente de puxo passivo, de acordo com o Rankine, com essa ideia do solo romper. Ele vai cisalhar nesse ângulo e esse maciço vai deslocar. E é através dessa ideia, dessa teoria, que a gente vai chegar nesse valor de empuxo para dimensionar a contenção, né? Então lembrar que tem o coeficiente ativo, puxo ativo e puxo passivo, e entre eles ali tem o de repouso, né? E aí tem tabelas aí, dependendo do ângulo de atrito do solo, dependendo do ângulo, esse ângulo beta em que o solo se encontra, né? Para determinar o coeficiente de empuxo que vai ser utilizado no cálculo, né? Aí vem os dois autores, na verdade. Vem o Rankine que propôs essa primeira simulação, essa primeira situação aí, e o Coulomb, que propôs uma segunda situação. O Rankine propôs uma parede reta, né, 90 graus aqui, vertical. Desconsiderou a rugosidade do Tardós, né? Tardós é essa região posterior aqui, né, da contenção. Tardós aqui sem atrito e reto, né?
e que o empuxo principal estaria no mesmo ângulo beta, que é o ângulo que o solo aqui faz com a horizontal. Então, para chegar nesse empuxo, bastava eu saber qual é esse ângulo, qual é o ângulo de atrito interno do solo e o peso específico dele, né? Aí eu consigo descobrir o Ka, e com o Ka eu vou descobrir o empuxo ativo, que é o que a gente vai calcular, que a gente vai utilizar para dimensionar uma contenção. Já o Coulomb, ele trabalha com o ângulo beta também. Ele considera o empuxo num outro ângulo aqui. Ele considera uma rugosidade entre o solo e o tardós da contenção e considera um ângulo alfa aqui, um ângulo de inclinação da própria contenção, né? Já não é mais 90, mas é um ângulo alfa. E aí cada um tem suas tabelas, né? A gente está seguindo lá o livro do Oswaldemar Marchetti. Então o primeiro capítulo é sobre empuxo e sobre essas tabelas aí, certo? Esse empuxo, com esse sentido, com essa direção, é o principal, mas a gente também está atrás do empuxo horizontal, né? É a decomposta dessa principal no sentido horizontal. Para quê? Para saber qual que é o valor que tende a empurrar, né? Tende a deslocar a nossa contenção, né? Então vai existir um empuxo horizontal, uma decomposta desse empuxo ativo, que é o empuxo principal, né? Nosso EA aqui. Tendo o empuxo horizontal, eu já posso fazer o equilíbrio horizontal dos esforços e descobrir se a minha contenção vai deslocar ou não, né? Qual seria a segunda conta que nós faríamos? A primeira é o equilíbrio horizontal, com o empuxo horizontal, e a segunda conta que seria feita seria do momento, né? Que esse empuxo aqui, a gente vai posicionar ele num centro de gravidade e ele calculando ele num valor, num ponto zero, ele também causa momento, né? Ele vai causar um momento, esse empuxo horizontal, num certo braço de alavanca, ele vai causar um momento. Então, uma metade do nosso dimensionamento é evitar o deslocamento, o empuxo horizontal, e a outra parte do cálculo é evitar o tombamento, que é devido ao momento causado por esse esforço, né? Tem um capítulo que é de muro por gravidade. Muro por gravidade, ele vai estar na página 41 do livro, né? A gente está seguindo. E na verdade página 41. Vou desenhar aqui embaixo. Estou desenhando a estrutura em azul, né? Muro por gravidade, vamos colocar aqui, então. Aí. 30 centímetros ou de 8 a 15% de H. Aqui é um pré-dimensionamento. Tudo vai girar em torno de H. H vai ser a altura total, da base até a crista, né?
Essa crista vai ter no mínimo 30 centímetros, né? Maior ou igual então, a 30 centímetros, ou de 8 a 15% de H, né? A base aqui vai ter de 40 a 70% de H. A altura da base de 12 a 15% de H. A inclinação das laterais aqui, né? Ela vai ficar de 1 para 10 a 1 para 15. Isso lembrando que a gente está falando de muro por gravidade, né? Ó, muro por gravidade. Então existem algumas dimensões de pré-dimensionamento, né? Algumas limites, né? Mínimo e máximo, um intervalo, na verdade, sugerido num pré-dimensionamento. E aí, o que a gente vai fazer? Essa aula ainda é teórica, né? A gente vai subdividir a estrutura para poder calcular, né? Aqui eu tenho meu solo, eu vou ter um puxo ativo, né? Puxo o solo ativo, que vai ter uma composta vertical, horizontal no caso, que tende a empurrar e a tombar a estrutura. O que a gente vai fazer? Subdividir a nossa estrutura em geometrias conhecidas, né? Ó, um triângulo, um retângulo, aí eu vou um trapézio, aqui um outro retângulo, e vou dar nomes, né? 1, 2, 3, 4, 5. Cada uma delas vai ser uma parte da contenção. E a cada uma delas eu vou saber o centro de gravidade, né? Vou saber o centro de gravidade de cada uma delas. E cada uma delas, a área vezes 1 metro, vezes o peso específico, eu vou ter o peso, né? O peso específico dessa estrutura vai ser qual? Vai ser de acordo com o material. O nosso material vai ser concreto. Então, 25 kN por metro cúbico, né? Então, eu vou fazer a conta. Em cada centro de gravidade, eu vou ter uma componente vertical, né? Atuando aqui. E nós faremos toda essa gravidade que está puxando a massa aqui para baixo vai ter um coeficiente de atrito com o solo da base, né? Aliás, aqui a gente tem, para chegar nesse impulso, a gente tem o peso específico desse solo e o atrito interno desse solo, né? Aqui na base eu posso ter outro ângulo de atrito interno. Por quê? Porque aqui foi um solo de aterro e aqui já é um solo compactado naturalmente, né? Então eu posso ter coeficientes de ângulos internos de atrito diferentes para o solo da contenção e aqui o solo da base, né? Então posso ter ângulos de atrito diferentes. A ideia é pegar esse peso com o atrito nesse solo da base, ele vai ter uma fricção, né? Ele vai ter uma componente evitando o deslocamento. Então eu vou comparar o empuxo horizontal com essa fricção aqui na base e isso vai me dizer se a estrutura está estável, né? Óbvio que computando o coeficiente de segurança. E também esse empuxo aí horizontal vai criar um momento, né? Então a gente vai calcular o momento
num certo ponto, o empuxo horizontal vezes um braço de alavanca vai criar um momento atuante, e todas essas parcelas verticais aqui do peso, em relação ao braço de alavanca de cada uma, vai evitar, na verdade o ponto é aqui, né? O ponto é aqui. O braço de alavanca até esse ponto zero, né? Ponto zero, vamos chamar aqui, ponto zero. Peso vezes braço, peso vezes braço, peso vezes braço, peso vezes braço. Todos os CGs com as suas parcelas de peso vezes o braço de alavanca vão estar criando momentos, né? No sentido contrário. Cada um vai criar cada um vai ser uma parcelinha do momento no sentido horário, que é o sentido contrário do empuxo, que está anti-horário aqui. Então, somando todos esses momentos, a gente vai ter um momento resistente. E o momento resistente vai ser relacionado com o momento atuante, obviamente com coeficientes de segurança. E aí nós vamos poder dizer se o solo, se a contenção está estável quanto ao tombamento também, né? Primeiro escorregamento e depois o tombamento. Então esses são esses dois dimensionamentos que a gente faz para contenções, né? Teria ainda a checagem da base, né? Se o solo suporta essa carga, né? Se a fundação é suportada pelo solo. E teria ainda a checagem da ruptura global, né? Que daí já não envolve mais tanto a contenção, certo? Então, na teoria, é isso que a gente faz para dimensionar estruturas de contenção. Nesse caso, só por gravidade, né? A gente ainda não entrou no muro por flexão, que aí vai entrar armadura ali, e o formato da contenção é diferente. Ela vai ter um pezinho aqui para dentro, e o próprio peso do solo também, o empuxo vertical vai entrar na conta no muro por flexão, certo? Mas isso é a próxima aula. Então, Rankine, Coulomb e muro por gravidade, a teoria de como calcular a estabilidade tanto vertical, tanto horizontal, que é o deslocamento, quanto o equilíbrio de momento, que é de tombamento, beleza? Então essas foram as ideias de hoje aí para essa aula.